Olá, meus amigos, tudo bom? Dani Monteiro falando. E semana passada eu tive o privilégio de participar de um evento chamado Excel Weekend. Gente, eu tô escrevendo um post contando como que foi participar desse evento. Vou colocar o link na descrição desse vídeo. E basicamente foi uma coisa assim incrível. Eu tava na Bélgica. Eu fui participar de um evento que também foi maravilhoso, que é o PHP Benelux, que acontece na cidade da Antuérpia, e foi maravilhoso. E eu saí da Bélgica no sábado de manhã, vim para o Brasil, cheguei aqui domingo, 6 horas da manhã, quer dizer, teve um pouquinho de atraso, vim até minha casa, foi o tempo de eu tomar banho, me arrumar, e eu cheguei no Excel Weekend já praticamente no horário da minha palestra. E foi muito legal porque era uma comunidade que eu não conhecia e eu fui maravilhosamente acolhida. Meu assunto não era o expertise da maioria daquelas pessoas e mesmo assim eles foram super atenciosos, me perguntaram, nós conversamos muito, eu tive a chance de conhecer pessoas maravilhosas. Então esse vídeo não é só para fazer uma demo que eu gostaria de ter feito no dia do Excel Weekend e eu acabei não fazendo por conta do tempo, enfim. Mas também é um meio de eu agradecer a todo mundo que participou do Excel Weekend. Eu preciso agradecer o Cristiano Galvão e a Lígia Galvão, que foram incansáveis. E assim, eu tava com uma agenda super complicada, então nem sempre eu conseguia falar com o Cristiano, com a Lígia, mas foi maravilhoso. Eu me sinto assim extremamente honrada de ter participado e eu tô muito feliz porque eu conheci uma comunidade nova, uma comunidade totalmente diferente e muito mais do que uma comunidade, era uma reunião de amigos com interesses em comum. Então muito obrigada, gente, muito obrigada de coração pela recepção, pelo carinho, pela oportunidade. Então vamos mostrar como que eu uso um banco de dados NoSQL com o Excel. E antes de eu já mostrar como que a gente vai fazer, eu queria relembrar algumas coisas que eu falei na minha palestra. Primeira coisa, eu sou a Dani, né? A Dani Monteiro DBA. Eu adoro essa foto. Eu sempre falo isso, né, gente? Eu preciso mudar esses discursos, mas é verdade, eu gosto muito dessa foto. Dani Monteiro DBA em todas as redes. Meu blog é o dbforbeginners.com, link aqui na descrição do vídeo também. E aqui agradecer o meu patrocinador, a SP Esportes. A loja é muito bacana, gente, de verdade. A SP Esportes está sendo assim uma grata surpresa. Para eu chegar a tempo do Excel Weekend, eu cheguei, já tinha Uber, já tinham pedido Uber, já tinham visto a Uber do aeroporto para minha casa, então foi muito bacana a atenção que eles tiveram comigo, a atenção que eles estão tendo comigo. Cupom de desconto Dani Monteiro DBA, 20% de desconto para os meus amigos na loja. Então acessem, usem o cupom de desconto, né? E vamos agradar o meu novo chefe. Gente, quando nós falamos de banco de dados, parece uma coisa muito longe, principalmente para quem está trabalhando com Excel, mas não é. Tá? E a gente está acostumado a falar assim, vou pegar os dados de diversas fontes e, gente, muitos formatos de dados hoje em dia. Então, os bancos de dados, diversos tipos de bancos de dados, cada vez mais fazendo parte da nossa realidade. E é muito simples de trabalhar com eles. Hoje, esse vídeo, eu vou falar do MongoDB especificamente porque ele é o banco de dados NoSQL mais utilizado no mundo. E aí me surgiu a grande ideia de fazer uma série de vídeos falando sobre bancos de dados no dia a dia. Porque o que eu percebi conversando com a comunidade de Excel, banco de dados está ali. Ele sempre está presente, mas nem sempre a gente sabe que ele está presente. Em muitas situações ele vai simplificar o nosso trabalho. Então, amigos, bancos de dados no dia a dia, estou pensando aqui na frequência, pensando numa identidade visual para o blog. Então, junto com essa novidade, virão muitas outras. Então, primeira coisa, persistência poliglota, que não é um conceito novo, eu amo esse slide. O Martin Fowler falou sobre ele em 2012, que significa o quê?
Banco de dados certo para o formato de dados certo. Uma mesma aplicação, ela pode ter e normalmente tem diversos tipos de dados, diversos modelos de dados. Então, para que eu consiga ter o melhor desempenho, eu vou utilizar bancos de dados diferentes para tratar da melhor forma possível cada um dos formatos de dados. Outra coisa importante, atenção com a LGPD, minha gente, vai entrar em vigor agora em janeiro de 2020. Tem multas altíssimas para caso de vazamento de dados, então eu preciso pensar, estou manipulando dados com autorização, isso é rastreável, então por isso é legal você conversar com o DBA e pedir um acesso específico, para quê? Para que a sua empresa saiba que você está acessando esses dados. Importante também entender, né, quais são os recursos que eu tenho aí à minha disposição, porque eu tô vendo bastante gente comprar ferramentas sem saber nem o que é a lei e nem quais os recursos que ela tem disponível, e quando realmente precisa de ferramentas, essas ferramentas não são adquiridas. Então, se você quiser conversar sobre LGPD, danimonteiro.dba@gmail.com. Eu tenho trabalhado em alguns projetos bem bacanas, focados em LGPD, e agora, no dia 7 de fevereiro, eu vou participar de uma mesa redonda incrível sobre LGPD. Vou colocar o link aqui na descrição, eu preciso lembrar de colocar todos os links. Então, não percam, esse assunto é bem importante e não é uma coisa que vai demorar. Então, é importante saber o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Outra coisa, gente, seus bancos de dados relacionais, as suas planilhas, eu não estou dizendo aposente tudo e agora só use o MongoDB. Não. Eu estou dizendo que use o banco de dados certo no momento certo. O próximo vídeo, gente, eu vou mostrar para vocês como utilizar um banco de dados relacional com o Excel conectando lá no Azure. Mas vamos deixar para cenas dos próximos capítulos. Vamos falar agora do MongoDB, que é o banco de dados NoSQL mais usado no mundo e que armazena dados semi-estruturados normalmente no formato JSON. Dani, para de falar grego. Então vamos entender um pouquinho sobre o que é o MongoDB. Eu vou utilizar o MongoDB se eu tenho dados no formato JSON. Então, sabe quando você conecta numa API para buscar dados? Os dados, essa API disponibiliza dados normalmente no formato JSON. Então, eu posso me conectar no MongoDB e aí os dados estão no formato JSON e trazer para minha planilha do Excel. E isso é lindo. Então, o que é um JSON? JSON são pares, é um formato para trafegar informação. É um formato legível para humanos e para máquinas. Então, ele é composto de quê? De vários pares de chave e valor. Então, por exemplo, eu tenho aqui ID e tenho aqui o código do ID, 55, país Brasil, qual região? América do Sul. E o que é legal, eu consigo representar usando JSON estruturas complexas. Por exemplo, principais cidades é um array, e eu sei que é um array por causa do colchetes. E esse atributo principais cidades, ele é composto por vários objetos. Dani, por que um objeto? Uma chave, outra chave, o atributo. Então, ele é composto por objetos que tem o nome da cidade São Paulo e a população X. Então, o que eu quero fazer, gente? Qual que é a demo que eu vim mostrar para vocês? Como que eu vou me conectar no MongoDB e trazer os dados que estão lá neste formato, basicamente. Na realidade, é um formato binário chamado Bison. E aí o driver vai fazer o que? A mágica de transformar os dados, dar para a minha aplicação os dados no formato JSON. Mas, para nós, os dados estão no formato JSON só a título de simplificação, tá? Então, uma das possibilidades é utilizar o conector de BI. Só que o conector de BI é um recurso enterprise, ele é pago, e o que ele faz? Ele se conecta numa fonte de dados, e aí, neste caso aqui, a fonte de dados é o MongoDB, vai trazer os dados do MongoDB para um cliente. O cliente pode ser o MongoDB, pode ser o Power BI ou outra ferramenta. Por que eu não vou mostrar nesse vídeo? Simplesmente porque ele é um recurso enterprise e a maioria das empresas utilizam o MongoDB na versão Community, que é a versão gratuita do MongoDB.
Então, vamos para a parte prática da nossa conversa. Meus amigos, se você não tem o MongoDB, você pode fazer o download aqui no site da MongoDB. Então, eu tenho aqui Community Server. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é utilizar o MongoDB Atlas, que é gratuito, que é pago, mas você tem uma versão gratuita, então você pode fazer uma assinatura para você fazer os testes. Então, tem vídeo aqui no canal falando sobre como utilizar o MongoDB Atlas. E aí, feito o download do MongoDB, vou mostrar uma coisa para vocês. Quando você baixa o MongoDB, ele baixa uma série de executáveis. Todos estão aqui no mesmo diretório do MongoEZ. MongoEZ é o que? É um client, linha de comando, que normalmente eu utilizo para fazer todos os meus comandos. É a minha interface de acesso ao Mongo, eu, Daniele, que sou DBA. Agora, você, meu amigo, que trabalha com Excel e quer buscar os dados no MongoDB, uma ferramenta muito, muito bacana é o Mongo Export. Por quê? Porque quando eu utilizo essa ferramenta, eu posso, através de um comando, me conectar no MongoDB e exportar os meus dados para o formato CSV. Sendo assim, eu consigo fazer qualquer manipulação que eu precise nestes dados. E é aqui que mora a sacada. Por quê? Se o conector de BI é pago, então eu vou exportar os meus dados para o Excel utilizando o Mongo Export e trabalho com os meus dados no Excel no formato que eu já conheço. Vamos ver como utilizar essa linha de comando? Momento dica da tia Dani. Antes de eu exportar os dados do MongoDB para o Excel, é muito bacana vocês conhecerem a estrutura dos dados que estão no MongoDB. Para isso, existe uma ferramenta da própria MongoDB chamada MongoDB Compass. Eu vou mostrar ela aqui para vocês rapidinho. Por quê? Porque ela mostra de uma forma visual toda a estrutura dos meus documentos. Então, eu preciso saber quais os dados para conexão. Então, aqui eu usei o padrão, o MongoDB está rodando na minha máquina. Ele vai carregar os bancos de dados e aí eu vou escolher uma coleção para saber qual que é a estrutura dela. Então, por exemplo, eu posso vir aqui em BD. Em BD eu tenho duas coleções. Eu vou escolher a coleção Poder, meu Deus. E eu tenho aqui a opção Esquema. Eu venho aqui, Analyze Esquema, e o que ele me mostra? Quais são os atributos das minhas coleções. E ele mostra também quais são os valores. Vamos pegar uma coleção aqui de sistema do banco local. E vamos analisar a estrutura desta coleção Startup Log, porque ela tem uma estrutura um pouquinho mais complicada, só para vocês verem como é mais fácil. Então, Analyze Esquema. Então, eu consigo ver todos os atributos dessa coleção. Então, tem o ID, tem Build Info, Semi-Line. E aí, aqui em Build Info, ó, ele está dizendo, é um documento com 14 campos encadeados. Aí eu clico aqui nessa setinha e eu consigo ver quais são os campos encadeados, quais são os valores. Então, é um array, ou é um outro objeto. Então, eu consigo ir clicando e entendendo a estrutura do meu documento. Fechado? Então, agora vamos efetivamente pegar os dados do MongoDB e vamos exportar para o Excel. E eu vou utilizar essa coleção Startup Log. Por quê? Porque ela tem uma estrutura mais complicada. Então, como que eu navego dentro do Excel, do documento JSON para dizer para o Excel... Como que eu navego? Gente, eu engasguei total agora. Como que eu vou navegar dentro deste JSON para colocar esses dados que estão num formato encadeado, que estão num formato diferente, para trazer para o formato tabular? Então, eu vou dizer, olha, eu quero, por exemplo, o ID, quero Build Info com Build Info. Dentro do Build Info, eu quero o Allocator e quero o Builds. Como que eu digo isso? É buildinfo.allocator, buildinfo.bits. Vamos ver como funciona o Mongo Export?
Então vamos lá. Vou digitar aqui CMD, só porque eu sou uma pessoa bem preguiçosa. Estamos no diretório onde existe um aplicativo chamado Mongo Export. Então, Mongo Export. Qual é o banco de dados que tem as informações que eu quero exportar? Lembra que é esse aqui, ó, local. Então, -db igual local. Qual que é o nome da minha coleção? Ó, startup.log, startup_log. Então, eu vou exportar todos os dados da collection startup_log. Qual que é o tipo? O Mongo Export, ele exporta dados para TXT, para JSON e para CSV. Não, desculpa. Ele exporta os dados para JSON e CSV. Então, eu preciso informar aqui, type igual CSV. Se é um CSV, eu preciso dizer para o Mongo quais são os campos que eu quero exportar. Então, --fields igual, abre aspas. Então, vamos copiar aqui o ID. Então, ID. Quais são os outros? Ah, não deem espaço, vírgula sem espaço, tá? Então, eu quero buildinfo. Buildinfo, ele tem dentro dele outros atributos, porque ele é um objeto composto por outros atributos. Então, eu vou pegar aqui, ó, o allocator. Então, Ctrl C, vem aqui, buildinfo.allocator, porque é uma notação chamada dot notation, onde eu consigo navegar dentro da estrutura colocando pontos. Então, buildinfo.allocator diz para o Mongo, ó, dentro do atributo buildinfo existe um allocator, vírgula, o outro atributo é o bits. Então, eu vou colocar aqui, já tinha copiado. Percebam que a pessoa tem preguiça de escrever, só um pouco, tá, gente? É só para ir mais rápido. Ponto, bits. Fechei aspas. Agora eu preciso dizer onde o Mongo Export vai salvar os dados. Então, eu quero que seja no c:/data. Qual que é o nome do meu arquivo? demo.csv. Então, digitei isso, dei as informações necessárias para o Mongo Export exportar os meus dados e ele deu erro. Qual que foi o erro? Olha só, gente, por isso que eu copio. Eu escrevi collection errado. Então, vamos aqui, vamos escrever collection não existe. Então, collection, faltou um T. Então, ó, ele se conectou no localhost, exportou 7 registros. Então, vamos dar uma olhadinha como ficou o CSV? Eu salvei aqui no data, demo.csv, então gerou um arquivo. E aí, minha gente, olha só, trabalhar com CSV, vocês são muito melhores do que eu. Dado um CSV, é só eu trabalhar com ele da maneira que eu achar melhor. Então, vocês vejam que está separado por vírgulas, ID, buildinfo allocator, buildinfo bits. Então, ele gera um CSV, onde a primeira linha tem o cabeçalho. Então, se eu olhar aqui, eu tenho o ID, que é esse atributo, esse valor gigante, tcmalloc, que é o buildinfo.allocator, e a quantidade de bits, que é aqui 64, e assim eu consigo extrair dados do MongoDB, colocar num formato tabular, colocar num CSV e trabalhar com ele usando Excel. Então, minha gente, sem segredos. A partir daqui, todo mundo já sabe como fazer, mas para quem não sabe, vamos gerar um arquivo novo aqui do Excel. Então, eu tenho aqui Excel, eu venho aqui em dados, vou importar dados textos do CSV, e vejam que a minha máquina está muito rápida.
Só porque eu falei, ela foi e abriu, né? É só o hábito de reclamar. Tenho aqui o demo CSV, exportei, ó, conecta rapidinho. Quais são os meus dados, então? Vou dizer aqui qual que é a origem do arquivo, qual que é o encoding, qual que é o meu delimitador, como que eu vou detectar os tipos de dados, e aí, ó, já trouxe aqui ID, Build Allocator, Build Info. Posso transformar os dados, e aí, gente, olha a quantidade de possibilidades que eu tenho. Eu já posso fazer aqui uma série de coisas, mas eu não quero transformar nada, fechar e carregar. Então, eu vou pegar os dados que estavam no MongoDB, vou trazer para um CSV e posso depois exportar esse CSV para o formato do Excel, que todo mundo já conhece, que todo mundo usa, e aí é sucesso, gente. As análises, para quem está acostumado a trabalhar com Excel, vão ser muito mais produtivas, e é isso. Então, quais são os recados finais aqui, gente? Temos o conector de BI? Temos. É pago, não dá para usar? Então, vamos utilizar o Mongo Export, vamos utilizar aquilo que a gente já tem. Transformo os dados do Mongo num CSV, exporto o CSV para Excel e faço as minhas análises. Precisamos estar atentos que cada vez mais vamos ter bancos de dados NoSQL com grande volume de dados, e isso não pode ser um empecilho para as nossas análises. Então, vamos utilizar os dados, vamos utilizar essas fontes de dados com sabedoria. Ah, Dani, eu não consigo entender como os dados estão no Mongo, então eu vou aqui no MongoDB Compass e eu consigo ter uma ideia, eu consigo navegar pela estrutura, saber quais são os meus dados. Isso aí é dica da tia Dani. E, por fim, lembrem-se da Lei Geral de Proteção de Dados quando você está conectando num banco e trazendo os dados para o Excel. E dessa forma que eu estou mostrando para vocês, vocês vão precisar do DBA para quê? Para dar o acesso ao banco de dados, para informar qual é o host, qual é a porta, qual é o nome do banco de dados, para que vocês possam fazer a conexão. E aí é sucesso, meus amigos. É isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço imensamente a todo mundo que viu os vídeos, todos os links que eu falei, link para a mesa redonda sobre Lei Geral de Proteção de Dados que vai acontecer agora, dia 7 de fevereiro, link para o post do blog onde eu falei do MongoDB Atlas, lembrando que o MongoDB Atlas é a versão na cloud do MongoDB. É uma versão paga, mas ela tem uma versão reduzida, que suporta, se eu não me engano, 500 megas, e você pode utilizar para fazer seus testes. O site da SP Sports, patrocinador lindo, usem lá o cupom de desconto Dani Monteiro DBA. E o link para o blog, me sigam. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, e a ideia é ter uma série de vídeos falando sobre bancos de dados no dia a dia, mostrando como que a gente pode usar, como que a gente pode extrair valor dos bancos de dados, porque eles estão lá e muitas vezes a gente nem sabe como lidar com eles. Gente, mais uma vez, muito, muito obrigada. Até o próximo vídeo, curte o canal, me sigam, conversem comigo, é sempre um prazer estar com vocês. Beijo para todos!